Boa noite, pessoas. Estão amadinhos. Eu acabei de receber uma mensagem do YouTube me enviando uma lista de canais que utilizam videoclipes que eu fiz e alguns deles inclusive alterados e publicados assim como se o dono do canal fosse o criador do vídeo. Eu tô deixando aqui na descrição o link de um texto que eu publiquei hoje no blog para vocês sentirem o nível do quanto eu tô assim farta de tanta coisa. Lá em 2005, quando eu comecei a publicar poesias num site chamado Recanto das Letras, eu acho que eu fiquei mais conhecida ali dentro por ser plagiada. Por muito tempo, enquanto eu usei o Facebook, que eu ingressei ali na época que era preciso convite para ter um perfil, eu vi aquele monte de seguidores sem entender. E de repente, depois de uma postagem minha, um pique com alguma frase minha estava desfilando no meu feed. Infelizmente, não há lei que proteja contra o plágio de ideias. E a única prova que se pode oferecer para provar quem é o plagiador é dissecar a ideia. Eu fiquei muito feliz em constatar que muitos canais baixaram vídeos meus e reproduziram eles assim como ele foi feito. Eles não foram feitos de qualquer forma. Uma pessoa leiga que aprendeu tudo sobre computador sozinha fez o melhor que pôde em cada videoclipe para passar uma ideia, para acrescentar de alguma forma através de música. E quando alguém reproduz, respeitando exatamente aquilo que eu fiz, eu fico feliz, eu me sinto até motivada. Mas quando alguém baixa um clipe meu, um vídeo meu, altera ele de maneira assim esdrúxula e se autoafirma criador daquele vídeo, não é sentimento de posse, é essa constante falta de consideração descabida em dar o crédito a quem se deve o crédito. A partir do momento que alguém pega um vídeo meu, retira a parte final que mostra quem criou, a data
e de onde tirou as imagens, é diferente de eu ter perdido a monetização por causa do videoclipe outra vez, porque eu bati o pé, teimei e não retirei o conteúdo do ar, porque muitas pessoas gostavam da música e o videoclipe foi criado numa época em que em nenhum lugar se encontrava música. Quando alguém pega, por exemplo, um videoclipe que eu fiz de um livro muito especial que eu ganhei, chamado Um Dia Daqueles, onde eu coloco o nome do autor do livro, mas não uso as mesmas imagens do livro, porque estou passando a minha interpretação do livro da minha forma. E uma pessoa baixa o vídeo, muda o título, altera algumas palavras para dizer que ele que fez. Nessa onda crescente de incapacidade de pensar por si mesmo, a gente vê plagiador de tudo que é tipo. Genéricos, cabritos, que é o nome que se dá àquilo que é fake, o do Paraguai, a imitação, é nada perto de quem se coloca como criador de conteúdo e não sabe criar conteúdo porque fica colhendo das ideias das outras pessoas para se dizer criador de alguma coisa. Essas pessoas não sabem em que circunstâncias eu consegui fazer aqueles videoclipes e por que eles são tão poucos em relação ao tempo que eu tenho o canal. Eu precisava aprender a mexer no Movie Maker, eu precisava criar os meus filhos, dar conta das minhas tarefas do lar e criar os videoclipes juntando imagens, procurando imagens adequadas, digitando, prestando atenção em cada quadro de acordo com a música, às pressas, porque eu não tinha a liberdade que eu tenho hoje de gerar conteúdo. Da mesma forma, tudo que eu escrevo não são palavras vomitadas, são resultado de um longo período de reflexão, de contemplação, de raciocínio. Há uma trabalheira danada para colocar as palavras da maneira certa, para que se passe a ideia do modo adequado, exatamente do modo como a gente quer expressar. Eu sou da época que se elogiava
algo que a pessoa fizesse bem feito. Até hoje, eu não me acostumei com elogios. Isso quer dizer que curtidas para mim não significam nada. O que significa para mim é que aquilo que eu estou produzindo está acrescentando de alguma forma. Mas como está cheio de pessoas nesse mundo dependentes de uma curtida. Eu vi até videoclipe meu aparecendo em culto evangélico online. Eu fiquei feliz com isso. Sinal de que eu fiz uma coisa adequada. Sinal de que eu estava realmente falando através de imagens aquilo que a letra da música estava dizendo. Aí vem uma cidadã e pega esse mesmo videoclipe e ela cria uma coisa em cima daquilo. A sensação foi a mesma de pegar uma tela minha e borrar com água rasa, sabe? Sei lá. Na minha época podia se perguntar o que as pessoas têm na cabeça. Hoje em dia a gente tem certeza, né? Poucas pessoas têm alguma coisa na cabeça. Essa ideia antiga também de que nada se inventa, tudo se copia, criou isso que nós temos hoje. Pessoas incapazes de gerar ideia, de desenvolvê-las e tornar aquilo em algo útil. Algo útil que eu digo é, por exemplo, tem um rapaz que eu gosto de assistir de vez em quando, chamado Rafael, que eu choro de rir com ele. Por julgamento, por eticamente ou politicamente normal, superficialmente olhando, alguém diria: isso aí é cultura inútil, isso aí é bobagem, é perca de tempo. Mas ele está ali, além de mostrar o trabalho real dele, está fazendo as pessoas chorarem de rir. O melhor conteúdo que tem ali para assistir antes de dormir é o Rafael. Rir antes de dormir nos permite um sono de bebê. Tenho que explicar isso porque tudo está generalizável, não se pode falar nada também, né? Eu sempre tenho que avisar que eu não estou generalizando. Da mesma forma, as pessoas parece que desconhecem o real significado de conteúdo inútil.
Eu fico me perguntando por que eu me preocupo, por que eu insisto, por que eu me esforço tanto. E eu tô até hoje nessa jossa de internet, insistindo, insistindo, acreditando. De repente, o que eu faço em qualquer lugar da internet não esteja fazendo diferença nenhuma para seu ninguém. De repente, eu estou só perdendo meu tempo. Aí, entre tantas e tantas redes sociais, eu resolvo ir em uma que há um bom tempo eu não uso mais e me deparo com um comentário que me diz o contrário. Não, pelo menos para uma pessoa, eu estou acrescentando, eu estou fazendo algo bom. Aí vem essas cabeças rasas de egos obesos e fica rastreando as publicações alheias para pegar uma ideia boa e achar que está criando algo e fingir que pensou por si. Eu vou ficar insistindo nessa tecla, gente. Nós temos um cérebro. Nós somos os seres racionais, não somos? É lógico que se eu olhar a Lupita, eu vou acreditar que é racional ela. Absolutamente ninguém, a não ser que eu tenha explicado, pode explanar sobre algum texto, alguma pintura minha, alguma imagem que eu produzi, algum conteúdo que eu produzi. Eis a diferença. Eis a diferença. Eu posso ficar dias falando de um simples videoclipe, de um simples poema, de um texto que eu tenha publicado, de um artigo que eu tenha publicado. Quem me plagia pode fazer a mesma coisa? Bom, eis o mundo em que vivemos. Mundo não. O mundo, o planeta Terra é um lugar maravilhoso. É uma dádiva e um privilégio estar aqui. A sociedade humana. Ela é hipócrita, ela é falsa, tanto quanto esse suposto espírito natalino aí. Segundo vídeo que eu venho aqui
soltar cobras e lagartos e sapos pela boca, porque alguém tentou desalinhar meus chakras. Não, elas não conseguiram me afetar, não. Elas conseguiram me fazer ter certeza do que eu venho falando esses dias em grupos, em rede social, às vezes na live. É isso mesmo. É mais fácil dizer que o mundo vai acabar, né? A humanidade já acabou.